na carta de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos o café de pastores, tivemos uma festa maravilhosa, foi muito bom o culto hoje pela manhã. E agora nós já estamos no segundo round, que é bom estar na casa do Pai, né, irmãos? Glória a Deus. Você que foi fominha, que veio de manhã e veio à noite, glória a Deus por isso. Amém? Continue assim, sedento por Jesus. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, se você convida esse irmão para ler com você a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Amém? Quem encontrou, diga amém. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me, pois, como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Até aí. Texto muito conhecido e de fato muito lindo. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Fecha a sua Bíblia, coloque ela no banco. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tornamos cativo a tua presença, Senhor. Fique à vontade, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Nos leva a um lugar de convicção, a um lugar de entendimento e de revelação da tua santa palavra. Fala conosco, Jesus. Nós te damos liberdade. Levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, fique à vontade. Fala comigo. Amém. Amém, querido. Pode se assentar. Glorificando a Deus. Se você quiser aplaudir a palavra, ou melhor, aplauda a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Queridos, esse texto maravilhoso que conta-nos a parábola do filho pródigo é uma ilustração do amor do Pai para com a vida do ser humano. Mas essa parábola, ela surgiu depois dos argumentos dos religiosos. Os religiosos questionavam Jesus. Eu vou voltar um pouquinho atrás no texto para você entender. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e quiser voltar comigo em Lucas 15, no versículo 1, que é o início do texto, diz assim: chegaram-se todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Aí Jesus começa a contar a parábola também do filho pródigo, que é a palavra que nós lemos como texto base. Por quê? Porque essa é a essência do Evangelho. Todos nós precisamos de perdão de Deus. Ou alguém aqui nasceu perfeito? Ou alguém aqui nunca errou na vida? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foi um por um jogando as pedras. Por quê? Porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Se somos justos, foi pela justificação em Cristo. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Quando Jesus disse para a mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério, estava prestes a ser apedrejada, Jesus livrou ela. Mas ele disse a ela: vá e não peques mais. Eu não condeno você, mas vá e não continue vivendo essa vida que você estava vivendo. A graça de Deus, ela sempre vai nos apresentar o caminho da santificação, o perdão do pecado, a purificação pelos nossos erros, mas também o caminho que você deve seguir, o caminho de santificação, o caminho correto, o caminho de justiça. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar no caminho da verdade e da justiça. As pessoas que julgam as outras pessoas, na verdade, elas julgam por aquilo que elas são. É tão ruim quando nós entramos num ambiente religioso. A religião, ela sufoca as pessoas. Eu vou explicar para você o que é religião. Religião é você pensar ser algo que você não é. Religioso é quando ele pensa ter algo que ele não tem. É alguém que pensa estar certo quando na verdade está errado. É alguém que pensa estar santo quando na verdade está sujo. A religiosidade é uma máscara, é uma capa. É aparência. É apenas aparência. Isso é religiosidade. E normalmente alguém que está julgando outra pessoa, porque só alguém que está vivendo de capa, de aparência, que julga uma outra pessoa. Porque todos erramos, irmãos. Ninguém é diferente, ninguém é melhor do que ninguém.
Mas quando nós julgamos alguém, na verdade, nós julgamos por aquilo que nós somos. A base para você julgar alguém é você. Sabia disso? As pessoas que julgam os outros, na verdade, elas são a própria base do seu julgamento. E essa é a arma que Satanás tem para derrubar o templo, para derrubar a igreja. É a religiosidade. É manter alguém longe de Deus e da sua verdade, enganando a pessoa, ao ponto dela se considerar o suficiente para Deus. Ela se sentir apta, quando na verdade ela não está. Na obra de Deus, mas longe de Deus. Na igreja, mas longe de Deus. Sabe quem é o religioso? É aquele que quer guardar o bom costume. A vida inteira ele quer guardar os bons costumes. Mas ele nunca manifesta o amor de Deus por ninguém. Esse é o religioso. Não faça isso, não toques nisso, isso é pecado, isso não pode. Mas ele nunca manifesta amor por ninguém. Ele não gasta dinheiro, ele não põe a mão no bolso, ele não serve, ele não ajuda, ele não se compadece, ele não se movimenta, ele não tem atitudes para servir o próximo, porque na verdade ele é oco, é vazio por dentro, mas está preso nas suas regras morais. A Bíblia diz em Hebreus 10:14 que com uma só oblação Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que ainda estão sendo santificados. Olha que interessante o que o texto diz. Hebreus 10:14 diz que Jesus, através de uma única oblação, ou seja, através de um único sacrifício, porque Jesus foi o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas uma única oblação, um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que ainda estão sendo. O interessante é essa palavra, sendo santificado. Nós fomos santificados, mas ainda estamos sendo santificados. Todos os dias nós temos que aprender alguma coisa. Eu costumo dizer que o arrependimento, ele deve ser uma porta aberta na sua vida, porque todos os dias você pode ter que voltar lá, entrar por essa porta e se arrepender. Todos os dias nós somos desafiados a mudanças. Todos os dias nós somos desafiados a ser aperfeiçoados, a ser mudados e moldados. E alguém que está em contato com Deus e com o Pai, e com a sua palavra, está vivendo essa metanoia todos os dias. Está aprendendo com a sua vida. As consequências, as lutas, as adversidades que nós vivemos todos os dias, elas nos ensinam. Por isso que tudo que acontece ao nosso redor, nós devemos perguntar a Deus, para quê? Qual é o seu objetivo? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu preciso estar atento porque Deus tem um objetivo. Deus tem um propósito com a minha vida e com a sua vida. E há 3 tipos de pessoas que se perdem, contadas na parábola de Jesus. Ele contou da ovelha perdida, e aí então o pastor deixa as 99 e vai atrás da que se extraviou. Ele conta a parábola da dracma perdida, e aí você está perdido dentro da sua própria casa, e aí tem que acender a luz, e tem que procurar em casa até achar. Esse se perdeu dentro de casa, mas ele ainda tem valor para o Senhor. E ele fala do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que não adianta ninguém ir atrás dele. O filho pródigo é aquele que ele volta para casa sozinho, ele reconhece. Ele reconhece a necessidade de voltar, porque ele conhece o pai como pai. A ovelha perdida não, ele ainda não tem maturidade para entender quem ele é no reino do Senhor. Mas o filho é alguém que provou da palavra, o filho é alguém que teve experiências com Deus, o filho é alguém que talvez ocupou uma posição importante no reino, mas de alguma forma
ele se extraviou, ele se vendeu aos seus próprios desejos, se deixou levar pelo seu próprio sentimento e quis viver a sua vida dissoluta, pagou o preço, sofreu com isso. Tudo que ele tinha ele perdeu, tudo que ele fez não deu certo, ele se frustrou na sua vida e decidiu voltar para casa porque ele tem entendimento que isso é o melhor a ser feito. Por isso que a Bíblia diz, ensina ao menino que deve andar, o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele se lembre do Senhor. Para que ele se lembre do Senhor. Nós precisamos entender esse princípio de amor, porque é o que eu quero pregar nessa noite. Sobre a atitude que nós temos concernente às pessoas, sobre o que nós sentimos em relação a Deus. Qual é o nosso posicionamento no mundo espiritual? O que nós estamos fazendo de fato para agradar a Deus? Nós vivemos numa era onde a informação e a informatização tem tomado conta da mente humana e nós nos tornamos muito mais inteligentes, sabemos demais, mas eu percebi que perdemos a sensibilidade. A sensibilidade do sentir, a sensibilidade do chorar, da dependência, de precisar de Deus, ou de precisar até de alguém. De precisar de um amigo, de precisar de um conselho, de precisar de um abraço. Porque a fonte do conhecimento é o Senhor Google, que tem todas as respostas. Nós nos tornamos maliciosos, vemos mal nas pessoas. Antes que o mal se manifeste, você já olha de rabo de olho assim e diz, sei não, se esse cara aí tem boas intenções comigo. Não é verdade? Nós estamos sempre com um pé atrás. Por quê? Porque a maldade cresceu. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriará. E como é que o amor se esfriou? Com a maldade. E quando eu olho para a igreja de Jesus, eu vejo esse esfriamento. Irmão, esfriamento espiritual não é falta de glória a Deus e aleluia, de reteté no culto, não. Esfriamento espiritual é falta de amor. Porque às vezes nós podemos até ter uma igreja avivada, que pula, que dança, que bate palma, que chora, mas que não ama o seu irmão, que não tem misericórdia, que não se compadece do próximo. Nós queremos que Deus faça a sua justiça, mas a nossa justiça pessoal, a justiça do nosso achismo, a justiça própria. Existe justiça própria? Existe. Se pegarmos pessoas conflitadas e sentar com uma separadamente com a outra, certamente ambos argumentarão o seu direito, a sua versão da história. Todos temos justiça própria. O reino de Deus não. O reino de Deus tem uma única justiça. A justiça no reino de Deus está também atrelada à misericórdia. A integridade de Deus está atrelada à misericórdia. Justiça vem nos trazer os princípios de Deus. O certo e o errado. Vai, não peques mais. Não cometa isso, não faça isso, mude o seu caminho, se arrependa porque é chegado o reino de Deus. Nós pregamos isso. Essa é a mensagem do reino. Mensagem de arrependimento. Mudança de comportamento de vida. Mas entenda, a misericórdia está atrelada à integridade de Deus. Nós pregamos o arrependimento mostrando o caminho da misericórdia. Nós confrontamos o pecado, mostrando o caminho da misericórdia. Esses dias alguém me falou que um pregador
famoso, muito cético em relação ao confronto do pecado. Ele chegou a dizer que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Que absurdo! Era o mesmo que dizer Deus me odeia? Eu fui odiado por Deus? Ou será que esse cidadão nasceu santo? Ou será que nunca passou nenhum pensamento pela sua cabeça? Ou será se ele nunca errou? Deus ama o pecador. A Bíblia diz que o prazer de Deus está na vida, não na morte. Aonde nós vamos com o nosso Evangelho? Hoje eu quero trazer uma palavra que te faça refletir, porque nós podemos cair em dois extremos. Quando nós pregamos uma palavra de reino de Deus, de justiça, de confronto, nós caímos o risco de cair na religiosidade. Eu vi muitas pessoas que me seguiam por causa de uma palavra dura, porque quantas vezes nós arrancamos aplausos das pessoas com jargões de santidade, jargões contra o pecado. E parece que isso tem nos santificado mais. Isso tem nos colocado acima dos outros, porque nós somos melhores. Nós pregamos a verdade e nós somos melhores. Nós temos uma palavra verdadeira e por isso nós somos verdadeiros. Uau! E não é verdade. Nós somos tão dependentes da misericórdia de Deus quanto qualquer um. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não. Aquele que está de pé, cuidado para que não. Qualquer um pode cair. Nós vemos o exemplo do apóstolo Pedro. Eu não estou falando das 3 vezes que ele negou a Jesus. Eu estou falando da sua dissimulação. Quando já era apóstolo. Quando já fazia sinais e milagres. Quando já pregava para 3.000, 5.000 pessoas. Que sentava na mesa com os gentios. Mas na presença do judeu fazia separação. Agia com falsidade de caráter. E teve que ser corrigido pelo apóstolo Paulo, que disse na sua face: você é um cara dissimulado. Nós precisamos todos os dias ser confrontados. Eu estou aqui pregando para você todos os cultos, todos os domingos, nas vigílias, e eu corro o risco de cair em contradição sobre tudo que eu estou pregando, errando. E quer saber uma coisa? E por muitas vezes, isso já me aconteceu. De me olhar dentro de uma situação em que eu olhei e falei: cara, mas eu preguei que não podia. Falar de perdão com mágoa. Falar de unidade, sentindo a separação no seu interior. Que algumas pessoas nos tiram do sério. Não é, irmão? Eu sou humano, eu vou falar. Tem pessoas que melhor ver qualquer um fantasma na minha frente. Mas há pessoas que não dá vontade de encontrar. Porque são pessoas que nos aborrecem, que nos perseguem, que atrapalham a nossa vida, a nossa caminhada. E aí nós pregamos sobre suportar uns aos outros, quando de repente você se vê numa situação em que você não quer suportar mais. Uma guerra interna.
É muito bonito, a palavra de Deus na sua boca, ela é como mel, ela é doce como mel. Falar da palavra de Deus é maravilhoso. Como é lindo você falar da integridade de Deus, dos princípios de justiça. Nós saímos de um culto maravilhoso ou de qualquer reunião no lar, onde nós professamos a palavra de Deus e dizemos, uau, que tremendo, Deus falou conosco hoje, verdades maravilhosas. E quem fala é bem visto. Quem dá conselhos é bem visto. Quem tem a orientação nos lábios é como mel na sua boca. É um lugar de prestígio. Mas no ventre, em Apocalipse João diz, João recebeu a ordem do anjo, come o livro. Na sua boca será doce como mel, mas no seu ventre será amargo como fel. No ventre é amargo. A palavra na minha boca é a palavra proferida, mas a palavra no meu interior, ela vai buscar a vida da palavra em mim. Por isso é amargo no ventre, como fel. Porque eu preciso vivenciar essa palavra e ela vai me confrontar, ela vai me colocar em conflitos internos. Por isso no meu ventre é amargo. A Bíblia diz que pela tua boca te julgarei. Sabe como nós somos provados por Deus? Pelo nosso nível de entendimento. Quem mais é dado, mais será requerido. Não é isso que a Bíblia diz? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir do tempo que nós conhecemos a verdade de Deus, e principalmente quando nós a pregamos, eu sei o que é ser provado pela palavra que prego. A própria palavra, ela vai vir te provar. Pela tua boca te julgarei, é o que Deus está dizendo na sua palavra. Eu vou te perseguir pela tua boca. Por isso que a Bíblia diz que nós colhemos o fruto dos lábios. A nossa boca pode se transformar numa fonte onde nós podemos colher bons frutos ou maus frutos. Vai depender da reação de tudo que nós falamos e depois temos que nos comprometer com o que falamos. Se você não se compromete com o que você fala, você falha. Se você não se arrepende diante dos seus erros, você falha. Você retrocede, você cai para trás. Quando os homens questionaram a Jesus porque ele comia com os pecadores, Jesus trouxe um ensinamento pleno, completo. Ele contou as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, para englobar todo tipo de pecador e perdido que existe. E trazer o entendimento que a vontade de Deus é resgatar o que se havia perdido. Aleluia. Quantas pessoas tomaram a atitude do filho pródigo? Quantas pessoas se afastaram do Senhor? Talvez você foi uma ovelha perdida que saiu da igreja. Talvez você é apenas uma dracma perdida que se perdeu dentro da igreja. Não é porque você não saiu que você não se perdeu. Eu acredito que quando nós fazemos apelo na igreja, eu acredito que mais da metade deveria ter a consciência de vir para frente e se reconciliar com Deus. Porque o cristianismo que nós vivemos é muito fraco. Nós deveríamos ter temor de Deus e reconhecer e ter profundo arrependimento a ponto de chorarmos no altar de Deus com lágrimas e buscarmos com lágrimas o arrependimento. E o primeiro passo para isso é nós vencermos nosso orgulho.
reconhecer a nós mesmos, nos decidir pelo caminho da verdade e da justiça. A vida sempre vai esperar de você atitudes. Talvez você é o filho pródigo. Quis viver a sua vida do seu jeito. Deu errado. Não está valendo a pena. E você deseja voltar para os braços do Pai. O filho pródigo cometeu 4 erros. O primeiro erro do filho pródigo é achar que o dinheiro era a fonte da felicidade. Às vezes nós nos perdemos por isso. Porque pensamos que se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um emprego melhor, eu seria feliz. Se eu tivesse isso, a minha vida estava resolvida. Glória a Deus. Eu só preciso de um emprego melhor. Ou de um que eu não tenho. Achamos que o dinheiro é a fonte da felicidade. O filho pródigo se enganou achando que o dinheiro, que a fortuna, que a herança do seu pai trairia para ele alguma felicidade. O dinheiro ele pode comprar muitas coisas boas, mas ele não vai comprar a sua felicidade. Não vai. O dinheiro é um mau senhor, mas ele é um bom servo. Enquanto você está debaixo do jugo do dinheiro, das riquezas, dos bens, você vai sofrer, irmão. Não pode servir a 2 senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. O dinheiro não pode ser senhor na sua vida, ele tem que ser servo. Saber administrar os seus bens com um coração limpo de toda a ganância, de todo desejo desordenado, é se tornar um bom filho no reino de Deus. O segundo erro do filho pródigo foi desonrar o próprio pai. Dá-me a minha herança. Dá-me o que me cabe por direito. Isso foi falta de respeito, falta de consideração, porque o filho pródigo não tinha ainda esse direito. Ele desafiou a autoridade do pai. Ele queria o seu dinheiro por herança. E o 5º mandamento da Bíblia diz o quê? Honrarás o teu pai e a tua mãe, então viverás por longos dias na terra. Honrar a autoridade do pai e da mãe é um princípio estabelecido nos 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe é uma autoridade sobre a vida do homem. Deus constituiu autoridade. Então nós podemos aqui generalizar o respeito às autoridades que estão à nossa volta. Não só os pais e as mães, mas toda a autoridade que Deus colocou sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Se submeta. O terceiro erro do filho pródigo foi a prioridade. A Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta. O filho pródigo buscou os prazeres como prioridade da sua vida. Uma satisfação egoísta dominava seu coração. Os prazeres da carne não puderam satisfazer a sua alma. Nunca pode. Nunca pode. Sempre vai vir o peso, principalmente se você é filho de Deus e saiu da presença de Deus e foi para o pecado. Momentaneamente o pecado é maravilhoso, você vai lá, cai, faz tudo errado, peca, desfruta do pecado, do engano, das coisas ilícitas, injustas, mas logo depois vem o peso da tristeza. É o que eu chamo de trevas. A pior coisa é você se sentir longe de Deus. A ausência da presença de Deus é o pior castigo que alguém pode receber na vida.
E essas trevas tomaram conta do coração do filho pródigo. O Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ter como prioridade as coisas de Deus, o seu reino. Mas a maioria das pessoas estão deixando as coisas mais importantes por último lugar. Estão perdendo o melhor da vida, que é a presença de Deus. Está perdendo. Não, eu preciso terminar a faculdade. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ganhar minha vida. Tem cara que trabalha em 2 empregos, irmão. O cara trabalha em 2 empregos. Sai de um, vai para o outro. Trabalha, tem dinheiro, perde a família. Corre, e corre em círculo. Vai se cansar, vai se fadigar bem cedo. Por quê? Porque não estabelece prioridades. O descanso está em Deus, a providência está em Deus. Você descansa e é ao mesmo tempo abençoado quando você está em Deus, debaixo do seu reino, debaixo da sua justiça. E às vezes você não precisa fazer muito e Deus está te suprindo. Aleluia. Quais são as suas prioridades? Você é aquele tipo de pessoa que deixa as coisas de Deus por último lugar na sua vida? Há alguma coisa tomando lugar que pertence a Deus sobre a sua vida? Eu vou falar de dízimos aqui. Embora nós acreditamos que dízimo é um princípio de honra, não é uma lei. Mas princípio de honra, nós temos que honrar. Às vezes a pessoa passa por um momento difícil na vida financeira, sabe? Aquele embarque que você não se vê assim para pagar as contas, as coisas que se acumularam, dívidas presas, coisas que você tem que resolver. E aí você dá uma parada e diz: olha, não vou dar mais o dízimo por enquanto, até eu conseguir resolver as minhas coisas. E aí sabe o que acontece? Você não resolve as suas coisas porque você colocou elas como prioridades na sua vida. Eu não estou falando que o dízimo é a sua lei, eu estou falando de prioridades. Onde está inclinado o seu coração. E aí você deixa de honrar ao Senhor, porque a sua vida, Deus entende que você precisa. Questão de honrar mostra o que nós temos como prioridade na nossa vida. É muito fácil saber o que está no coração de uma pessoa. Muito fácil. Visita o Facebook dela. Eu ia dizer, converse com ela 2 minutos. Fale com ela 5 minutos e você sabe que o que tem no coração desta pessoa. É muito fácil você ter a xerox de alguém, ter o diagnóstico de uma pessoa. Conversando 5 ou 10 minutos, tendo alguns momentos, você vai ver a fonte dos seus argumentos, da sua conversa, dos seus assuntos, é o que ela está vivendo. Ou você pode visitar mesmo o Facebook. A pessoa posta lá, se sentindo assim, se sentindo triste. Vai orar, irmão, vai orar, meu filho. Ninguém me ama. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Deus. Porque Deus te ama. Outro dia eu vi TPM brava. Quem quer saber disso? Quem quer saber disso, gente? Mas você não sabe o que essa mulher está passando, gente. Terrível. Então ela tem a necessidade de expressar. Reveja as suas prioridades. Você pode ser feliz colocando suas prioridades em Deus. Não há maior descanso, tranquilidade e refrigério do que no Senhor, gente.
Você gasta a sua vida inteira fazendo coisas, tentando, e quando você termina no mesmo lugar. Por quê? Porque você lutou com as suas forças, você colocou as suas prioridades, as suas inclinações pessoais, não as de Deus. O quarto erro do filho pródigo, ele confiou nas pessoas erradas. O filho pródigo confiou nas pessoas, nos amigos. Ele achou que os amigos haveriam de sustentá-lo no momento da sua miséria, mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Curtiram com ele quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha as coisas, foram para a farra com ele, viver a vida dissoluta dele, com ele. Mas quando ele ficou sem nada, a Bíblia diz que os seus amigos, ninguém lhe dava nada. E ele saiu decepcionado com todos. Ninguém quis ajudá-lo. Quer saber, irmão, as pessoas que apoiam você no momento errado da sua vida são aquelas que também vão te abandonar. Nada pode satisfazer as necessidades da nossa alma. Nem o dinheiro, nem a fama, nem o prestígio, nem os amigos. Vou mais longe, nem os parentes. Muito menos os estranhos. Eles vão decepcionar você, se prepare. Somente Deus pode suprir cada falta na nossa vida. Só Deus. E a dor muitas vezes é necessária para nós aprendermos a valorizar o que de fato deve ser valorizado. O Senhor. Porque quando você não tiver mais para onde correr, você corre para Deus. Já percebeu que Deus é a última opção? Que o altar é o último lugar que você corre, é o último estágio? Ele aprendeu. A consequência, a frustração, trouxe um ensinamento para ele. A primeira coisa que o filho pródigo aprendeu foi a humildade. Porque no momento da dor ele trabalhou só pela comida. Ele trabalhava cuidando de porcos para poder comer. Às vezes Deus tem que tirar algumas coisas da gente. A fama, o estrelismo, a soberba, a vanglória. Coisas que estão embutidas na nossa personalidade. Precisa ser arrancada por alguma situação. Às vezes Deus tem que tirar algumas coisas da gente, para nós nos vermos como uma criança que precisa dar as mãos para o pai, até para atravessar a rua. Dizer, Senhor, eu não posso sozinho. Eu sou menino, eu sou uma criança na tua presença. Eu não posso tomar mais nenhuma decisão sem o teu consentimento. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu posso dizer diferente. Quem não aprende no amor, que está ali a palavra está exposta na mesa. As verdades de Deus são ditas. Nós sabemos, mas muitas das vezes não praticamos, não vivenciamos, não aprendemos. Quem não aprende no amor, talvez precise aprender na dor. Na dor. Aquele pecado te causa tanta dor que você, quando se livra dele, recebe o refrigério pelo sangue de Jesus, volta à vida com Deus, volta à casa do Pai. Você olha para aquilo que um dia te roubou de Deus, que te fez sofrer, que te machucou, que te fez ter dores terríveis, e você olha para aquela situação e diz, nunca mais eu passo por esse caminho.
Eu costumo dizer que você pode aprender como sábio ou como inteligente. Quem é o sábio? O sábio é o que vê os outros errarem, ele observa, toma nota e diz: espera aí, eu nunca vou por esse caminho, porque eu estou vendo. O inteligente é aquele que erra, apanha, sofre as consequências, mas ele reconhece e diz: não, eu vou mudar o meu destino. Se você não pode ser sábio, observando o sofrimento dos outros, para você não seguir o mesmo caminho, seja ao menos inteligente. Reconheça os seus erros, mude o seu caminho. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ninguém tem um encontro com Deus sem ter um encontro consigo mesmo. Não dá. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros. Então depois Deus falou com ele. Então depois Deus tocou nos lábios dele. Então depois Deus ordenou ele a uma missão importante. O filho pródigo reconheceu as suas falhas e os seus erros e pecados. Ele não acusou ninguém. Ele apenas disse: eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Ele disse: eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados, fui eu. Há pessoas que no lugar de viverem um arrependimento, elas preferem culpar os outros pelas suas mazelas. Sabe por que eu sou assim? Porque eu não tive pai, eu não tive mãe. E a Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe se esqueçam de ti, o Senhor nunca jamais se esquecerá. Não, você tinha o Senhor. Se arrependa. É muito fácil em uma frustração nós jogarmos a culpa em alguém. Isso não trará mudanças a você. Isso não trará a transformação que você precisa. Você não vai sair do lugar, você vai continuar na mesma posição. Os erros que você cometeu, eles vão se repetir. Não, eu até reconheço os meus erros, mas foi por causa disso. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Fui eu. Pronto. Jesus disse em Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes de espírito, eles herdarão o reino dos céus. Foi a primeira bem-aventurança de Jesus. Os humildes de espírito. Sabe o que me chama a atenção no apóstolo João? E eu já preguei isso aqui, vou falar de novo. Que quando Jesus na ceia diz: um de vocês é o traidor, um de vocês vai me trair. João encosta no Senhor com cara de choro e diz: Senhor, seria eu o traidor? Enquanto os outros caras batiam no peito e diziam: eu estou contigo até o fim. Pedro batia no peito e dizia: nunca, jamais te negarei, Senhor. Jamais. Todos eles também batiam no peito. João não. João pergunta para Jesus: seria eu o traidor? E esse era o discípulo do amor. Esse é o cara que recebeu as revelações de Apocalipse, as maiores revelações do mundo, da história do cristianismo. O futuro da igreja foi revelado para esse cara, que teve um comportamento humilde. Deus olhou para ele e falou: você vai entrar no céu antes da hora. Você vai saber todas as coisas que lá existem
e todas as coisas que virão acontecer. Deus pegou o cara e levou para a eternidade. Porque os humildes serão exaltados. Ele assumiu uma culpa que não era dele. Seria eu, o traidor. Cara, como seria bom se a gente tivesse essa sensibilidade de sentir o peso até do pecado que não é nosso. De sentir até a culpa que não é nossa. Então, quando você realmente se deparar com a sua culpa e com o seu pecado, vai ser rápido. Não vai ter relutância. Só assim nós vamos poder ser felizes, irmãos. Humildes. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas humildes. Eu não estou falando de pobreza. Eu estou falando de coração. Humildade não é você ser pobre. Humildade é estado de caráter. O orgulho nos rouba a felicidade. Nos rouba até da vida eterna. Por isso que a humildade é indispensável para os filhos com os pais, para com os pais e os filhos. A humildade é indispensável para quem quer ter um bom relacionamento com quem quer que seja. Tem pessoa que não se dá bem em nenhum relacionamento. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Por que será? Você já parou para pensar que talvez você é o problema? O problema está em você. Ninguém gosta de mim. Sai da melancolia e entra para o arrependimento, se veja. Falta de humildade. É verdade. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem da Joyce Meyer. Quem já ouviu a Joyce Meyer? Tremendo. E ela falava sobre pessoas, sobre relacionamento. E ela disse uma coisa muito interessante, que há amigos difíceis de suportar. Porque quando você começa a desenvolver um relacionamento, aquela pessoa, ela só quer falar dos problemas dela. A vida, ela só fala dos problemas dela, até que aquela pessoa não suporta mais ouvir alguém que só fala de si mesmo. Você já parou para pensar que talvez as pessoas não te suportem porque você está mais preocupado em você mesmo do que com elas? Pergunte a elas como vai o seu dia, se está tudo bem. Conte-me alguma coisa. As pessoas gostam de falar, irmãos. Elas precisam se expressar. Mostre a elas a importância que elas têm se você quer realmente desenvolver um bom relacionamento. Nenhum relacionamento subsiste quando só uma pessoa recebe as vantagens deste relacionamento. Quando só uma pessoa recebe as atenções desse relacionamento. E a humildade é indispensável. O humilde é alguém que considera o próximo. Humildade não é pobreza. Humildade é considerar os outros superior a você mesmo. Isso é humildade. Considerar as pessoas importantes. Isso é humildade. Então você se torna atencioso com todos. Eu tenho um problema às vezes eu fico meio desligado da tomada. Não é falta de humildade. Eu não vi, foi sem querer. Mas eu estou aprendendo. Estou tentando ficar mais atento. É muita coisa assim no ar. Mas não é falta de humildade.
Tem pessoa que é falta de humildade, ela não se importa. Ela não se importa com ninguém. Não se importa com as pessoas, de verdade. O nosso desleixo, às vezes, a nossa falta de percepção, a gente tem que mudar mesmo. Aprender a se preocupar mais com o nosso semelhante. O filho pródigo se arrependeu genuinamente. Ele caiu em si, ele abandonou os erros do passado, ele voltou para o seu lar. É assim que nós temos que fazer quando nós praticamos um verdadeiro arrependimento. Não é só por hoje, irmãos. É por todos os dias da nossa vida. Não se arrependemos hoje para cometer os mesmos erros amanhã. Temos que cair em nós. Reconhecer a profundidade do nosso pecado. Saber que isso ofendeu o Pai Celestial. Arrependimento significa tristeza pelo pecado e também o afastamento do pecado. Eu não só fico triste com o pecado, mas eu me afasto do pecado. E o filho pródigo se arrependeu. Ele sentiu uma tristeza profunda pelo mal. Como é o seu arrependimento? Como tem sido o seu arrependimento? Você sente tristeza profunda? É genuíno? É verdadeiro? Ou é fingido e hipócrita? Você é aquele tipo de pessoa que se arrepende hoje para cometer os mesmos pecados amanhã? Então você ainda não se arrependeu de verdade. A transformação é quando nós entregamos inteiramente a Deus. É quando nós nos tornamos íntegros. Integridade vem da palavra inteiro. E eu só posso ser inteiro em Deus quando eu me entrego inteiramente a Deus. O filho pródigo voltou a confiar. Ele sabia que podia confiar no seu pai. Ele sabia que o pai o receberia de volta. Ele confiava no amor do pai. E ninguém podia convencê-lo do contrário. Por isso ele voltou para a casa do pai. O filho pródigo voltou. Aleluia. E é por isso que ele é filho e não ovelha. Ele voltou sozinho, pela sua consciência. O filho volta sozinho, porque conhece o pai. Nós temos um pai amoroso que está disposto a estender as suas mãos de amor, os seus braços de amor. Quando a nossa segurança acaba, quando nós não temos mais amigos, quando a nossa vida está na miséria, nós podemos confiar e saber que Deus, o nosso Pai Celestial, irá nos atender com todo o amor. Podemos confiar sempre. Ele nunca falha. Ele sempre ama. Ele sempre está disposto a perdoar. Ele virá até nós com a sua paz. Ele virá. Ele virá com a segurança. Ele virá com a promessa de uma vida eterna. Ele virá com o refrigério. Porque Ele é o nosso Pai. E Pai é Pai. Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver. Quantos têm filhos? Que orgulhoso. Já tem amor de pai. Está no ventre, mas já existe esse amor, essa necessidade. Agora preste atenção. Eu só pude entender o amor de Deus por mim através do amor que eu sinto pelos meus filhos. Eu entendo que é assim que Deus me ama, como eu amo os meus filhos.
E eu acredito que é essa a proporção do amor de Deus por mim. E eu acredito que é até maior. Porque ainda que o pai e a mãe se esqueçam dos filhos, Deus não se esquece. E às vezes o filho pode ser um drogado, o pai, a mãe sempre vai lutar por ele. Ele não vai desistir. Muitas pessoas desistem daquela pessoa, mas o pai e a mãe não desistem. Às vezes o filho faz coisas erradas, mas o pai não desiste do filho. Ele não é aquele que vai passar a mão na cabeça, mas é aquele que sempre vai dar a oportunidade para que o filho se ajuste. Vai corrigir, vai consertar. Se necessário, vai usar a fivela, a vara, a cinta, o fio de varal. Velho. Tô lembrando da minha infância, tá, gente? O cabo de vassoura. Cabo de vassoura não. O beliscão. Por quê? Porque o pai quer o melhor para o filho. Ele corrige, mas ele sempre está ali, dizendo, vem meu filho, vem. Quando o cara acerta alguma coisa, ele fica assim, uau, 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 todo orgulhoso. Meu filho está melhorando, está melhor, está crescendo, está ficando mais maduro. O pai se orgulha, ele se alegra. Cara, é isso que Deus sente. Tira essa mentalidade de um Deus religioso. Que nem o cara disse, que Deus odeia o pecador. Não só o pecado, mas o pecador também. Meu, para com isso. Todos foram destituídos da glória de Deus. Perca essa mentalidade egoísta, que se um irmão cair, se o irmão pecar, você vira as costas para ele. Você diz, eu não vou nem mais andar com ele para não me queimar, porque ele está queimado, porque ele pecou, ele errou, ele falhou, ele agora está fora do rol. Será se é o que Jesus faria? Tem igreja que o cara é excluído. Irmão, você foi excluído dos rols, dos membros, porque você pecou. Não pode mais congregar aqui. Eu conheci uma pessoa que congregava numa igreja, não vou falar o nome, lógico, mas é a igreja dos primos. O irmão congregava lá, aí ele pecou, ele caiu, os irmãos falaram assim, agora você não pode mais congregar aqui, você vai ter que congregar na outra congregação onde ninguém te conhece, porque aqui todo mundo já te conhece, e você não serve mais para ficar aqui. Onde está o nosso amor, a nossa misericórdia? Cara, você não tem espelho em casa, se olha no espelho, meu irmão. Será mesmo que você é muito melhor que esse cara? No grande tribunal de Cristo, esses caras vão receber um filme da vida inteira. Senta aí que eu vou te mostrar a tua vida. Aí vai passar lá. Seus pensamentos vão vir assim. Não, mas eu só pensei. Mas está gravado, está registrado nos registros celestiais. Ué, Jesus não disse que a gente comete pecado em pensamento? O que olhar para uma mulher já adulterou com ela. Está aqui o filme da sua vida. E o cara todo lá, bonitinho, engravatadinho assim. Eu gosto de usar uma gravata também, irmão. Gosto de usar um terninho de vez em quando. Mas terninho não santifica ninguém, não. Não adianta pôr a saia comprida na irmã e não tirar a pomba gira dela. Não é verdade? E tem um monte. É o nosso caráter, gente. É a nossa sensibilidade de reconhecer os nossos erros que moldam o nosso caráter. É a nossa sensibilidade de amar e perdoar que nos moldam a ser diferente.
Tudo que você planta, você colhe. Por isso que a base para você julgar os outros é você. Você é carente. Você tem essa necessidade. Você tem esse problema psicológico. Carrega uma frustração em si. É você. Seria tão fácil, eu estou falando aqui como pastor. A gente resolve tantos problemas, né? Tenta resolver, né? Tenta resolver tantos problemas na igreja. Mas seria tão fácil se as pessoas se vissem. Se as pessoas se enxergassem. Mas elas não se enxergam. Elas sempre se veem nos direitos. Meu direito. E nós não temos mais direito de ter direito. Considere o teu próximo superior a si mesmo. Se você é um filho pródigo, o pai está com os braços abertos para te receber de volta, dizendo, volta, filho. Se você é uma dracma perdida dentro de casa, hoje é a noite de acender a lâmpada, procurar até achar. Ache, você vai encontrar aquele lugar que você perdeu de intimidade, de relacionamento, de vontade, de fervor, de zelo, de oração, de busca, que você não tem mais. Hoje é a noite em que a lâmpada está acesa. E Deus tem uma palavra para você, e a palavra dele é, comece a varrer até achar. Varre as coisas no seu interior. Comece a encontrar pontos da sua vida que precisam ser transformados. Comece a encontrar. Encontre pensamentos, atitudes egoístas. Encontre aí. Comece a varrer dentro da sua casa. Em algum lugar você perdeu. Você perdeu a dracma. Em algum lugar você se perdeu dentro da casa do pai. Você se tornou um religioso. Filho pródigo, volta. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando o irmão volta para Jesus, nós devemos nos alegrar. Quando alguém volta à essência da presença de Deus, nós devemos festejar com isso, entender a festa nos céus. Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. Ore canta lava shurianda araias. Eu não posso deixar diante dessa palavra de convidar você que quer se reconciliar com Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você que não está afastado da igreja, mas entende que existe uma dracma perdida na sua vida, dentro de casa. E você quer voltar à essência, voltar à presença, voltar a sonhar, voltar à paixão por Ele. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Os pastores vão orar por você, nós vamos orar por você. Volte, 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 volte. Se ajuste. Estou aqui. Olha para mim. A unção de Deus nessa noite vem de uma forma suave, uma brisa. É como uma calmaria na alma, no espírito. De ti. Recebe o abraço do Abba, do Pai. Pai, estou aqui.